estou na linha agora com o Luciano Leal, ele que é um dos representantes aí do pessoal da higienização e da alimentação dos funcionários públicos municipais. Eles estão se articulando num abaixo-assinado para levar até a Câmara de Vereadores. Luciano, boa noite, seja bem-vindo ao Conexão. O que vocês estão pedindo aos vereadores nesse momento com relação a esse projeto que muda as regras do FAPES e da aposentadoria? Boa noite, Dalceira. Muito obrigado pela oportunidade. O que está acontecendo é o seguinte, né? Depois dessas reuniões breves que a gente teve com o prefeito, depois da apresentação da proposta, da imposição da proposta, né? Porque necessariamente ela já foi encaminhada. A gente teve a reunião de noite, geral, que tinha aposentados, funcionários da prefeitura, professores. O próprio prefeito confirmou que já tinha encaminhado durante o dia essa proposta, né? Ou seja, não foi para dialogar, foi para dizer, vai ser assim e deu. O que nós precisamos é que essa proposta não passe na Câmara de Vereadores. Está sendo articulado um baixo-assinado entre nós, funcionários, que vários funcionários, várias secretarias estão coletando assinaturas. Já temos mais de 150 assinaturas. E a gente quer o quê? Quer que não passe agora na Câmara de Vereadores, que primeiro seja montada uma comissão para conversar, dialogar, ver o que dá para a gente mudar, o que não dá. A gente reconhece que tem coisas que tem que ser mudadas no plano de carreira, mas não pode ser assim de supetão e largar correndo, é isso, deu, larga na Câmara de Vereadores, aprove rápido, rasteiro, urgente, urgentíssimo e deu, pronto. E a nossa preocupação é, hoje vai ser feito todos esses cortes que foram falados ali, esses descontos que a gente não vai levar para, que a gente concorda em pagar, que querem ser tirados, né, de insalubridade, horas extras, de FGs e tudo mais, a gente não vai levar para aposentadoria, mas essa função também de o nosso cônjuge, caso a gente venha a falecer, vai receber somente 50% do nosso salário. No nosso caso mesmo, somos operários, higienizadores, cozinheiros, a gente ganha um salário mínimo, né? É impossível que ele não vá receber pelo menos um salário mínimo, até não atinge tanto nós, mas vai atingir principalmente os professores e outras categorias que têm um salário mais alto, né? Já porque sua categoria exige sua qualificação. Então a ideia é, a nossa proposta, que não seja votado agora, estamos pedindo aos vereadores, e que quando for ser decidido se vai ser votado ou não, que seja depois das 18 horas, para que nós, funcionários, possamos participar da reunião na Câmara de Vereadores. O que mais eu posso te dizer? A ideia é que seja formada uma comissão para a gente sentar à mesa, conversar e ver as propostas, dar propostas, dialogar. O que nós queremos é conversar. Nós não queremos, assim, algo imposto do jeito que está sendo, né? Bom, eu conversei agora há pouco no início do programa, depois quem quiser conferir está lá na nossa rede social, principalmente no Facebook, se alguém quiser depois ir lá conferir. A José me dizia, a professora José, que é presidente do CIPROM, ela dizia o seguinte, que essa mudança na regra do FAP sobre relação aos salários não vai mudar para os professores, porque eles têm já as suas vantagens incorporadas, né, enfim, as suas regras próprias, né, e o FAPES, e essa mudança do FAPES não. O que me parece que vai complicar é a vida daqueles salários menores do funcionalismo. O que acontece? O desconto do FAPES não vai mais incidir sobre hora extra, sobre vantagens ocasionais, lá, de repente, o funcionário conseguiu um FG, não vai coincidir sobre horas extras, inclusive, né? Então não vai ser mais sobre o salário bruto, mas sim sobre o salário base. E isso vai acabar prejudicando, segundo alguns, a aposentadoria lá adiante, já que os funcionários não vão poder levar essas vantagens junto. É isso, Luciano? Correto, é isso que nos foi informado. Nas reuniões que nós tivemos anteriormente, parece que a gente só recebeu um pouco de informação, um pingo aqui, um pingo ali. Por exemplo, a gente numa reunião que a gente teve dessa nossa comissão, que teve alguns representantes do Sincasul e nós, representantes da categoria elementar, e também representante dos agentes de saúde, não foi nos falado sobre essa questão da aposentadoria do cônjuge, né, caso a gente venha a falecer. Só foi apresentado nessa noite, agora, essa semana, quando a gente teve a reunião com o prefeito. E pelo que a Josié, eu e ela conversando, o que eu fiquei sabendo é que ela não sabia sobre esses outros cortes, mas claro, eles não vão atingir os professores, vão atingir apenas nós, né, a categoria mais baixa. Como eu disse, a ideia é chegar, conversar, dialogar.
por exemplo, o prefeito apresentou para nós um gráfico dizendo que hoje, 2025, tem muito mais aposentado do que funcionário na prefeitura. Eu acredito, se você vê bem, agora eles estão fazendo uma seleção para contratar 50 serventes para a educação, somente a educação. E parece que isso aí é só para tapar o buraco do dente, como se diz, né? Que falta muito mais funcionário. Na saúde também falta funcionário, nas demais secretarias também falta. Estou falando só dos serventes para começar. Mas a gente está faltando auxiliar administrativo, enfermeiro, técnico, tem que ser feito concurso. Eu concordo que com a atitude do prefeito dizer assim, ó, a gente tem que reformular o plano de carreira para a gente poder fazer um concurso, tudo bem, mas para isso a gente tem que sentar, dialogar, conversar. Nessa reunião mesmo com o prefeito que teve agora essa semana, a Josier representou muito bem os professores. Ela está certa, ela tem que se posicionar a favor dos professores. Só que nós não tivemos ninguém por nós. O Sincaçu não tinha nenhum representante lá para falar por nós, né? Eu tive que me levantar e ir lá e falar na frente ali. Olha, foi triste. A gente precisa dialogar, sentar à mesa, conversar, dialogar. Olha, a gente não concorda com isso, calma. Olha, não pode fazer de outro jeito, entende? É essa a ideia. Não é simplesmente eu vou apresentar e vota com urgência porque é o que eu quero e deu. E já avisei para o pessoal que é isso. É assim que nós estamos nos sentindo hoje. Para o nosso ver, precisa de concurso, sim, com urgência. Mas antes de tudo a gente tem que conversar sobre o plano de carreira, tem que ver essas contratações, tudo que está sendo feita. Se está fazendo contratação é porque precisa de profissional, né? Exatamente. Bom, de qualquer maneira, ontem o Cipron esteve na Câmara de Vereadores, conversando com alguns vereadores, né? Pedindo, inclusive, que também não seja votado em regime de urgência e também que que o dia da votação ou de uma audiência pública ou da discussão, que isso não seja marcado para no meio da tarde ou no meio da manhã, como costuma acontecer, mas sim a partir das 19 horas, quando todo mundo vai poder participar. Inclusive, aproveitando, já existe também um movimento aí bem grande, né, Luciano, para que essas sessões da Câmara passem a ser noturnas, como sempre for, a partir das 7 da noite. Não, na verdade, a gente quer que, quando for tratado assuntos dos funcionários, seja noturna, né? Porque agora no início do ano, a gente pediu que fosse noturna aquela vez sobre um aumento de salário. Aí eles deram uma resposta para nós dizendo não pode, por causa do gasto de hora extra. Tá, tudo bem. A gente teve que aceitar. Mas aí, depois daquilo, tiveram umas 3 ou 4 sessões de homenagem a não sei quem, que foram todas de noite. Então, por que quando é o funcionário que mantém a máquina pública andando, não pode ter essas sessões? Entende? É esse o problema. A Câmara de Vereadores ele tem que começar a olhar com um pouco mais de atenção os pedidos dos funcionários. Afinal de contas, somos nós que fazemos todo o serviço da Prefeitura andar. Na verdade, só para fazer um parênteses, a questão das tem que pagar hora extra se o funcionário tiver que trabalhar de noite, mas é de um assunto de extrema importância. Arrume a escala de tal maneira, né, que o funcionário possa não fazer tantas horas extras. Agora, se dá para fazer sessões de homenagem, né? E olha que nós tivemos em Carreirinha umas 3 ou 4 aí. Dá para fazer uma sessão ou uma audiência pública à noite para discutir um assunto tão importante, né? Exatamente. Se a gente parar e pensar assim, mas quer dizer que para fazer homenagem, nada contra homenagear as pessoas, jamais, mas se é para fazer homenagem, pode. E quando é um assunto importante, que é o funcionamento da máquina pública, o principal, a engrenagem principal, que são os funcionários, que sai governo, entra governo, estamos aqui, por que não pode? É um desrespeito para nossos funcionários, se parar e pensar sobre isso. Não, na verdade a situação é bem complicada e eu sei que todo mundo está se articulando aí para uma pressão em massa nos vereadores, né? Porque se depender de alguns, eu tô doidinha para ver o posicionamento de alguns que foram contra, deram discursos contundentes na época do parcelamento do FAPES, que são a favor dos funcionários, que bateram na mesa. Eu tô batendo, agora eu bati na mesa, né? Porque eu vi tantas batidas naquele púlpito da Câmara, né? De tantos brados retumbantes, né, a favor do funcionalismo. Eu tô doida para ver como é que agora alguns vereadores que estão na base do governo vão se posicionar em relação a isso. Luciano Leal, muito obrigada pela participação, pelas informações aqui. Tenha uma boa noite. Deixa eu só falar uma coisa, Dalcira. Pois não. Oi?
Pode falar, sim. Assim, Dalcir, eu só quero dizer que nós, funcionários do quadro geral, nós sentimos até uma certa inveja do CIPROM, que eles têm representação, porque nós, funcionários, infelizmente, não estamos sendo representados pelo Sincasul como deveríamos estar. Eu já fiz até um pedido num grupo que nós temos da comissão, para que o presidente atual, já que ele não pode chegar perto do prefeito, já que não se prontifica, que ele se retire e outra pessoa da diretoria assuma, para que a gente tenha representatividade, porque é crítico a gente não ter um sindicato que nos represente e os funcionários terem que se levantar para reivindicar seus direitos. Isso é triste. Eu quero te agradecer de novo pela oportunidade aqui, tá? E mandar um abraço para os colegas e vamos seguir, né? Reivindicando nossos direitos. Muito obrigado, Dalcir. Bom feriado. O 8